Eu te convido a abrir o Salmo de número 37, é um salmo bem conhecido, que vai estar projetado também. E me permita, eu não vou ler na minha Bíblia, para esse salmo eu gosto da versão Almeida Revista e Atualizada. E eu vou ler o Salmo 37 inteiro. Você pode acompanhar também na sua Bíblia, se você quiser ler. São, às vezes, diferenças de algumas versões, mas as palavras são as mesmas, tá? Eu sei que você já conhece, quero ler o texto inteiro, porque só ele já é uma pregação. Você que nos assiste também pela internet, abra a sua Bíblia no Salmo 37, permaneça com ela aberta. E se eu lesse o Salmo 37, já bastaria para essa noite. Mas vamos lá. Salmo 37 diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor. Espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabarás mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distende o arco para bater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes transpassará o próprio coração e os seus arcos serão despedaçados. Vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados aquele a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos dos homens bons e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala do que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, e os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor. Segue o seu caminho, ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que ele desaparecera. Procurei-o e eu não fui encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá prosperidade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruído, a descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-o dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Amém? Principalmente o verso 37, 5,
que eu prefiro mais nessa versão que diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E se eu pudesse dar um tema nessa noite para esse bate-papo que nós teremos, seria confiança em tempos difíceis. Confiança em tempos difíceis. Sei que já oraram por mim, pediram iluminação, mas feche teus olhos mais uma vez. Pai, a tua palavra foi lida, e agora, Senhor, eu dependo da tua instrução. Pai, não permita que eu atrapalhe a unção e a ação do teu Espírito Santo. Fale aos nossos corações, use a minha mente, use os meus lábios, use todo o meu ser. São todos teus, e dependo do Senhor. E eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Eu acho que até já falei para os jovens, deixa eu pôr o óculos. Eu sei que eu fico com cara de mais inteligente, não que eu precise, mas tem hora que as letras aqui embaçam, né? Esse versículo eu já disse algumas vezes, e disse para os jovens, acho que há uns 2 sábados atrás, sempre foi o meu versículo preferido. Quando nós abrimos uma quitandinha lá em Parapuã, já moramos em Parapuã, José, chamava Quitanda O Verdurão, olha que coisa. Era uma quitanda pequena, a gente batalhava dia a dia, às vezes contando moeda. E eu tinha esse versículo bem grande na parede: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele o fará. Então esse é um versículo que eu carrego comigo, é o meu salmo preferido, é o meu versículo preferido. E meditando depois que sexta-feira que o pastor pediu que eu falasse nesse tema, o Senhor me trouxe algumas considerações que eu gostaria de dividir com você nesta noite. Toda vez que eu acordo pela manhã, eu gosto de ligar a TV. Ligo a TV, normalmente ligo na Band News, e eu gosto de ficar ouvindo as notícias, o que aconteceu, o que vai acontecer, e deixo o som ligado, né, e vou ouvindo enquanto eu me preparo para o dia. Gosto muito, sempre fiz isso. A Maria não gosta. A Maria sempre reclamou dessa minha mania, né? Ela sempre detestou esse hábito. E agora eu começo a perceber que realmente ela tem razão. É claro que você deve pensar: nossa, o Mauro demorou tanto assim, 40 anos para perceber que ela tem razão, né? Os homens, a gente já sabe, né? As mulheres têm sempre razão. Aliás, desde pequeno a gente já é ensinado, elas têm sempre razão. Por isso fica a dica aí para você que é homem jovem, você que ainda não é casado, você do sexo masculino, aprenda uma regra básica para lidar com as mulheres: mesmo que você esteja certo, você está errado. Há estudos que indicam que em cada 10 homens casados, 9 acham que a mulher tem sempre razão. E um deles já foi desaparecido, ele já sumiu de forma misteriosa, né? Não adianta. Eu ouvia, mas eu não entendia. Eu falava: mas é gostoso, né, ficar ouvindo. E ela falava: bem, isso estraga o dia. A gente já acorda ouvindo desgraças, acorda ouvindo coisas ruins, né? A gente já acorda, parece que a paz já foi tirada, porque o coração já fica sobressaltado. E realmente, acordar o dia vendo tanta coisa ruim, tanta coisa chata, tanta coisa estranha acontecendo no mundo e no nosso país, realmente não é um bom negócio. O dia pode ser estragado. E muitas vezes a gente fica perplexo com aquilo que está acontecendo no mundo e no nosso país. Parece-me que realmente Jesus já está para voltar, né? Essa é a nossa esperança. E é claro que nós já aprendemos que nos finais dos dias, as coisas seriam realmente estranhas. O amor de muitos esfriaria. E a gente não precisa nem ir lá para o Apocalipse para entender e perceber o porquê que está acontecendo tanta desgraça, tantas coisas ruins. Lá em Timóteo, capítulo 3, né, nos 3 primeiros versículos, o apóstolo já dizia: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor
para com os bons. Então a gente já começa a perceber que a gente se incomoda hoje em dia, e é natural, com essa situação que nós estamos vivendo, principalmente com as coisas que têm acontecido no nosso país. E acordar realmente ouvindo essas notícias não é um bom negócio. E eu penso muitas vezes, não é possível tanta bandidagem, não é possível tanta corrupção, não é possível tanta malandragem, e parece-me que não acontece nada com esse povo, porque normalmente são os mesmos, sempre os mesmos estão envolvidos, e a gente vê nas notícias que esse povo, mesmo desse jeito, eles prosperam, eles estão prosperando, e parece que esses que estão sempre envolvidos em coisas ruins, em escândalos, em trapaças, eles vivem uma vida muito boa. Passa dia, parece que os mesmos estão sempre sendo beneficiados, enriquecem e vivem uma vida de prazeres e benefícios que a nós, cidadãos mortais, nem sempre é dado. A nós só resta pagar boletos, trabalhar de forma incansável, lutar dia a dia para sobreviver. O grande problema é que quando a gente olha para esse cenário, o risco é começar a achar que a vida deles é a que é correta. É começar a achar que Deus não se importa com as pessoas de bem. É começar a achar que Deus não se importa com honestidade e nem com retidão. O risco é achar que Deus acaba premiando as pessoas que não vivem de acordo com os seus ensinamentos. E que não vale a pena viver uma vida reta e de temor ao Senhor. Porque parece que para esses não tem nada errado. A gente é que vive a luta do dia a dia e a gente vai se cansando. O Salmo 37, meus queridos, ele oferece um antídoto espiritual. Este salmo responde a questionamentos concretos que possam permear o seu e o meu, o nosso coração. Questionamentos do tipo, será que Deus não vê os justos sendo oprimidos? Por que os ímpios, né, essas pessoas que não se importam com as coisas de Deus, parecem tão felizes? Porque parece que eles estão sempre de bem. Este salmo serve para combater a desesperança e prevenir que o crente adote atalhos imorais por causa da frustração. Nós vemos isso no versos 7 e 8, que diz o seguinte: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. O rei Davi escreveu esse Salmo 37 já na velhice. Se você olhar lá o verso 25, você vai ver que Davi diz o seguinte: fui moço e já agora sou velho. Só que ele completa, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Davi viveu tudo isso. Davi analisou no decorrer do seu reinado, de acordo com a sua idade, ele pode chegar a essa conclusão: não se preocupe, eu nunca vi o justo desamparado e nem a descendência mendigar o pão. Isso indica que o salmo é uma reflexão já amadurecida do rei Davi sobre as experiências que ele viveu no seu reinado. E tal qual nós vivemos hoje, esse salmo foi escrito durante períodos difíceis lá em Israel. Foram um período de injustiça social e opressão. Todo o texto aborda a prosperidade aparente dos ímpios e o sofrimento dos fiéis, questionando comum em contextos de corrupção e inversão de valores. O texto evidencia a exploração dos vulneráveis por elites que prosperam através da violência e da fraude. Não é isso que nós vivemos hoje? E essa situação observada pelo rei Davi, essa realidade gerava indignação entre os fiéis que chegavam a invejar e a duvidar da justiça de Deus. E fica aqui um parênteses: a cultura do povo de Israel, a prosperidade era vista como bênção, era bênção divina a prosperidade, e o sofrimento como castigo. Se você lê o texto, o livro de Jó, você vai ver que várias vezes Jó foi acusado de estar sofrendo um castigo divino. Esse era o entendimento, que prosperidade vem de Deus, sofrimento, lutas, não vem de Deus, é um castigo por algum pecado.
Era isso que o povo de Israel, ele pensava, ele cria. O Salmo 37 desafia essa visão simplista, mostrando que a justiça divina opera em escalas temporais, mais amplas, e contrasta destinos, afirmando que a prosperidade ímpia é efêmera, como a erva que murcha. Versos 2, enquanto os justos herdarão a terra. Você vai ver isso no verso 9, no verso 11 e no verso 29. Na velhice, Davi testemunha como o juízo divino era inevitável, ainda que lento, e afirma com todas as letras o que nós vemos no verso 25: não se preocupe, nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. O Salmo 37 é um combate à ansiedade e é um combate à inveja. O Salmo reconhece a tentação de se irritar com o sucesso alheio, principalmente do ímpio, e propõe descanso em Deus como alternativa. Descansa no Senhor. Mas o Salmo 37 nos leva a meditar principalmente por quais caminhos nós estamos andando. Por isso que eu escolhi principalmente o verso 5. Eu disse no início da nossa fala que o verso 5 é o meu preferido e que foi colocado lá atrás, na parede do comércio. Porque era um momento onde a gente estava vivendo uma grande crise, grande dificuldade, principalmente financeira. E por mais que a gente orasse, por mais que a gente clamasse, parece-me que a dificuldade não saía. E realmente a gente olhava do lado e falava, mas não é possível. Aquele que não teme a Deus, que não segue ao Senhor, que não vive os caminhos do Senhor, com a igreja, prospera normalmente. Por que isso acontece? E a resposta vem exatamente no verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Esse verso 5 me levou a enxergar que os meus caminhos não estavam sendo entregues verdadeiramente ao Senhor. E eu louvo a Deus por isso. Porque como filho pródigo, Ele me fez ver a verdade celestial, a importância de entregar verdadeiramente os caminhos, a importância de se entregar verdadeiramente ao Senhor. Vamos ser verdadeiros, né, irmãos? A gente diz que entrega, mas a gente tem mania de entregar e pegar de volta, de segurar na ponta, de achar que podemos dar uma mão ao nosso Deus. Mas entenda uma coisa: você não consegue sozinho. Você precisa do Senhor. Mas não corra o risco de entender que nós estamos falando de prosperidade nos caminhos do Senhor. Não entenda de forma nenhuma que nós estamos falando de dinheiro e de bens materiais. Infelizmente, muitas igrejas, muitos púlpitos pregam a teologia da prosperidade. Que o Senhor vai te dar carro novo, que o Senhor vai te dar casa nova, que o Senhor vai te dar muito dinheiro no banco. E lembro o que o pastor Jesus sempre repete: quem promete essas coisas é a concorrência, não é o Senhor. Não é o Senhor. É claro que a vida com Deus, a vida com o Senhor, é uma vida de prosperidade. E a vida de prosperidade não se resume somente nas questões financeiras, pelo contrário. Ela envolve toda a sua vida, a vida da sua família, a vida no teu trabalho. Você começa a perceber as mãos do Senhor quando você verdadeiramente se entrega ao Senhor. Porque se você pensar que a troca com Deus é para que eu receba dinheiro, é para que eu receba carro novo, para que eu receba casa nova, você está nos caminhos errados. Eu conheço muita gente que é muito pobre, que o que ele mais tem é dinheiro, mas ele não é próspero. Prosperidade com o Senhor é diferente. Prosperidade com o Senhor é paz. Prosperidade com o Senhor é ausência de ansiedade, aquela ansiedade doentia, que você às vezes precisa tomar um remédio para acalmar o teu ser, para acalmar o teu coração. Entregar verdadeiramente o caminho ao Senhor é uma prosperidade que você sabe que todas as coisas estarão nas mãos do Senhor, e Ele fará da maneira correta, e Ele fará o que é melhor para você.
A vida com o Senhor, a entrega verdadeiramente aos caminhos do Senhor, as consequências pode ser um carro novo. As consequências, claro, pode ser uma casa nova. Mas tudo isso é para a glória dele. Não é para a tua glória. Muita gente entrega esperando receber um carro importado, mas o objetivo é a própria glória. Para que as outras pessoas vejam e falem: nossa, olha como eu sou bom. Percebe como eu sou abençoado. Você não, você anda de carro velho. Prosperidade com o Senhor não é isso. O que o salmista diz: entrega verdadeiramente os teus caminhos ao Senhor, para que você veja a prosperidade, para que você não se sinta desamparado e para que a tua descendência não precise mendigar o pão. O que tem te causado ansiedade? O que está errado na tua vida que não tem prosperado? O que tem tirado o seu sono? A sua família? Seu casamento? Seu relacionamento? Suas finanças? O que é? O que não está dando certo? O caminho que você está seguindo, que você precisa entregar verdadeiramente ao Senhor. O verso 5 do capítulo 37 de Salmos nos convida a refletir algumas verdades. Você realmente entregou os seus caminhos ao Senhor? Esse é o primeiro ponto que nós podemos tirar dessa reflexão. Entregar o caminho a Deus é decisão verdadeira. É realmente entregar os seus caminhos. Não pode ser uma entrega parcial. Não pode ser uma entrega superficial. É decisão séria. Não permite mudanças, ainda que as muitas águas nos tirem do prumo. É saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu entreguei ao Senhor, eu não vou ficar segurando na ponta. O ser humano tem essa mania, né? Mania de decidir sozinho os caminhos que vai seguir. O pecado colocou a chama de rebeldia nos nossos corações. Isso aconteceu com pessoas relatadas na Bíblia. Adão e Eva resolveram escolher um caminho diferente daquilo que eram os caminhos do Senhor. Jonas, quando foi instado a pregar em Nínive, ele falou: não, estou fora. Ele queria escolher um outro caminho. É comum do ser humano fazer esse tipo de coisa. Olha a criança pequena. Quando a criança é pequena, a gente ainda consegue, né, levar para os caminhos que a gente quer, não é isso? Não é assim? A gente consegue levar. Consegue, Dante? Consegue, Zé? Maria Alice obedece, segue aqui, segue ali? Mais ou menos, né? Tem que ter uma varinha. Mesmo criança, a gente fala: vai aqui no Senhor. Costumo dizer que, depois disso, nunca mais perdi o sono, porque eu sei nas mãos de quem está. Eu sei que está nas mãos do Senhor. É Ele que cuida de mim. É Ele que cuida de todas as coisas. Eu não consigo. O ato de entregar, o ato de rolar verdadeiramente para as mãos do Senhor, é descansar no Senhor e entender que o Senhor já está agindo. E aí nos leva ao segundo ponto: confia nele. Confia nele. Provérbios capítulo 3, versículo de 5 a 10 diz o seguinte, pode passar: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Tudo é do Senhor. A gente descansa nele quando a gente se apropria das verdades que a palavra nos indica. Onde é que está a tua confiança, meu irmão? Onde é que está a tua confiança, minha irmã? No seu dinheiro? A palavra diz que o dinheiro é a origem de todos os males. Eu não confio no meu dinheiro, até porque eu não tenho. Eu sempre digo o seguinte: eu sem dinheiro já sou metido. Imagine um moreno bonito desse com muito dinheiro. Ninguém ia aguentar. Ninguém ia aguentar. Mas a sua confiança não pode estar depositada no seu dinheiro, porque senão você será muito pobre
você não será próspero. Conheço muita gente que confia demais no dinheiro e não vive em paz, não dorme à noite, não confia em ninguém, não confia nem mesmo nos familiares. Conheço uma pessoa com muito dinheiro que ele não confia nem mesmo na esposa, ele esconde o dinheiro que ele tem da esposa dele. Sua confiança está nos seus bens? Você sabia que nada é seu? A gente tem mania de falar a minha casa, o meu carro, os meus filhos, o meu isso, a minha esposa, o meu marido, o meu emprego. Nada é teu, tudo é graça, tudo é o Senhor que te concedeu. Você não vai levar nada quando você morrer. Se você puder levar algo no caixão, aí sim é seu. Se não, não é teu, não é meu. Nós temos para glorificar o nome do Senhor. Nós temos para abençoar outras pessoas. É um canal. Eu sou abençoado e por isso eu abençoo. Quando eu entendo isso, eu entreguei verdadeiramente os meus caminhos ao Senhor. Quando eu entendo isso, eu vivo em paz. Porque eu sei que se eu perder, não era meu. O Senhor deu, o Senhor tira. É dele. Tudo seja para a glória do Senhor. Confie em homens. Você confia cegamente a tua paz, os teus caminhos em homens? Jeremias capítulo 17 já ensina: maldito o homem que confia no homem. Você confia nas suas forças, na sua inteligência? É isso que está a tua confiança? Deus respondeu a Paulo: a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tem outros textos bíblicos muito interessantes. Romanos capítulo 8, versículo 26, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Como que eu não vou confiar nesse Deus? Que mesmo quando eu não estou conseguindo orar, porque a ansiedade, a dor é tão grande, ainda assim, o apóstolo Paulo diz aos Romanos, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Entrega, role, troque de fardo, confia no Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 a 29 diz assim: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Confie no Senhor. Confie no Senhor e entregue todas as coisas. Só que nós aprendemos o texto bíblico que diz que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Em Apocalipse nós vemos que Jesus diz que eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor não arromba. O Senhor vai deixar você lutando nos seus caminhos errados, com as suas escolhas, com a sua tentativa de confiar nas suas forças, de confiar no seu dinheiro. Deus só vai agir quando você confiar plenamente nele, quando você entregar o seu fardo. É uma questão de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Eu disse que a partir do momento que eu entreguei verdadeiramente, eu passei a dormir, porque está nas mãos do Senhor. E o nosso Deus não dorme, diz a palavra. Ele não dorme. Por que eu vou ficar a noite inteira ruminando, preocupado, pensando, se o agir está nas mãos dele? Eu confio nele, ele é meu Deus, ele é o meu Senhor, ele cuida de mim, ele cuida de você. Por que você teima em não entregar os seus caminhos ao Senhor? O que te amarra, que não deixa você entregar a Jesus Cristo todo o teu fardo, toda a tua vida? Entregar o caminho é renunciar ao controle, é crer que Deus ajudará em todas as coisas, ele vai ajustar todas as coisas de acordo com a vontade dele, no tempo dele, ainda que você ache que está demorando. O que não está dando certo nos teus caminhos? O que está tirando a tua paz? O que está te impedindo de prosperar? Você já tentou
Você já tentou e não está dando certo. Eu tentei sozinho muitas vezes. Eu bolava planos mirabolantes. Minha esposa, minhas filhas sabem das minhas ideias malucas. Eu sempre fui meio maluco, né? Sempre fazia, queria fazer. Eu sempre bolava e achava e não dava certo. Agora vai dar certo e não dava certo. Não, mas agora vai dar certo e não dava certo. Foi aí que eu entendi. A minha confiança não estava no Senhor. A sua confiança tem que estar no Senhor. Eu posso e devo até planejar. Devo planejar. Devo lutar. Devo continuar andando, erguendo a cabeça. Mas o foco não é no resultado. O foco já não está mais no resultado. Você tira a mira dos teus olhos. Quando você tenta levar com as suas forças, com a sua inteligência, com o seu dinheiro, você tenta fazer os seus planos caminhando, focando no problema, você esquece de olhar para o Senhor. Você muda o foco quando você confia no Senhor. Tirei o foco. Planejo, luto, faço, mas a minha confiança está no Senhor. Quando fazemos isso, a paz invade o nosso coração. É a confiança de que Ele fará o melhor para nós. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, entrega, solta, rola, confia em Deus, descanse, confia no Senhor. O que você está esperando? O que você está esperando? E por último, uma promessa verdadeira que encerra no verso 5 do capítulo 37. O mais Ele fará. Esse é o resultado. Esse é o resultado da entrega e da confiança em Deus. Como disse, não é um convite à irresponsabilidade, pelo contrário. É muita coisa, porque muita coisa está nas nossas mãos. Mas está nas mãos de Deus o além das nossas possibilidades. Quando você entrega o caminho de forma verdadeira, você não fica focado no problema, você entrega para a mão do Senhor. E sabe que Ele fará o melhor. Passa a olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que era, é e será sempre o mesmo. E a Bíblia nos garante que nosso Deus está no controle de todas as coisas, e Ele é fiel e justo naquilo que Ele prometeu. Ele é fiel e justo naquilo que Ele prometeu. Deus não é humano para mentir. Ele fala a verdade, Ele prometeu para nós que Ele está no controle de todas as coisas, e Ele prometeu que Ele nos ama. O Senhor ama você, mesmo com as suas imperfeições, mesmo com a minha imperfeição. Ontem, conversando com os jovens, nós estamos lendo o livro de João e debatendo sobre o livro de João, e ontem nós conversamos e debatemos sobre o capítulo 11, que conta a história de Lázaro, da ressurreição de Lázaro. E a gente conseguiu perceber, juntamente com os jovens, que no texto de João capítulo 11, em nenhum momento fala que Lázaro amava Jesus. Em nenhum momento conta que Lázaro era amigo de Jesus. Fala o quê? Que Jesus era amigo de Lázaro, que era amigo de Maria, que era amigo de Marta. Jesus amava Lázaro, por isso, mesmo com risco de vida, Ele voltou para ressuscitar Lázaro. Jesus é o nosso amigo, Jesus nos ama, e Ele é fiel em cumprir, quando Ele diz: estou no controle da tua vida, estou no controle dos teus filhos, estou no controle das tuas finanças, estou no controle de toda a tua família, estou no controle do teu casamento. O que faz você segurando a ponta e não entregar verdadeiramente os teus caminhos ao Senhor? Mateus capítulo 19, versículo 26 diz assim: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Pode ser impossível para você, mas para Deus não é. Esse o mais Ele fará é aquilo que não está nas suas mãos. O mais é com Ele. Você não vai conseguir além de certo ponto. Entrega para o Senhor. O Salmo 121, versículo 1 a 4 diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? E o próprio salmista responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele sempre está alerta. Pode dormir, pode descansar,
mas entrega verdadeiramente os seus caminhos ao Senhor. Salmo 121, versículo 8 diz o seguinte: o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. Isaías capítulo 41, versículo 13 diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Essa é a promessa do nosso Deus. E um texto que eu acho maravilhoso, minha esposa prefere esse texto, minha filha Isabela também passou a gostar desse texto, Isaías capítulo 43, versos de 1 a 3. Vou baixar um pouquinho o professor, já que eu estou de férias, a gente guarda quando a gente lê. Você pode ler junto comigo esse texto de Isaías capítulo 41, dos versos 13, guarde isso fundo no teu coração, pelo amor de Deus, nessa noite. Lembre-se dele amanhã e durante a semana inteira, e faça um vínculo de entregar verdadeiramente o seu fardo ao Senhor, os teus caminhos ao Senhor. Vamos lá? Vamos ler junto? Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, a que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Quer promessa mais do que essa, mais linda do que essa? Tem algo que você está segurando a ponta? Tem alguma coisa que está te incomodando o teu coração, te tirando a paz? Amanhã é segunda-feira. Quando eu vivia atribulado por questões financeiras, eu detestava o fantástico. Porque quando terminava o fantástico, parecia que já começava a segunda-feira, que ela já me dava sobressalto. Falava: Jesus, acabou o domingo. Hoje eu nem ligo para o fim do fantástico. Deito com as minhas coisas todas nas mãos do Senhor e sei que tudo dará certo. Tem alguma coisa incomodando você? Alguma coisa que vai acontecer durante essa semana? Alguma decisão que você tem que tomar? Alguma novidade de vida que vai iniciar com você e em você, na tua família, essa semana? Ouça a voz do Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, rola para Ele, descansa nele. Você está ansioso? Você está ansiosa? Está preocupado? Preocupada com alguma coisa? Está desanimado, desanimada? Quase em depressão? Está difícil? Não aguenta mais essa situação? Entrega verdadeiramente o teu caminho ao Senhor. Rola para o Senhor as suas preocupações, as suas ansiedades. Confia nele, somente nele. Durma, receba a paz, aquela paz que excede a todo o entendimento que o mundo não conhece. Porque o mais, Ele que fará. Somente Ele tem todo o poder. Somente Ele tem o poder de fazer o mais. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém? Você pode baixar a sua cabeça mais uma vez, fechar os teus olhos. Eu não sei como anda o teu coração, não sei como andam os teus caminhos, eu não sei qual foi o compromisso que verdadeiramente você fez com o Senhor. Só te digo que compromisso com o Senhor, ele se traduz em servir ao Senhor. Servir ao Senhor na igreja, servir ao Senhor para servir as outras pessoas. Por isso, se você não tomou uma decisão correta ainda, faça como eu um dia, quando eu percebi que eu não conseguia mais com as minhas próprias forças. Eu me ajoelhei e falei: Senhor, eu não aguento mais. Verdadeiramente eu me ajoelhei diante de Deus e falei: Senhor, eu sozinho não consigo, eu preciso do Senhor. Pai, com as minhas forças não dá mais.
Eu preciso que o Senhor tome conta de todas as minhas coisas, que o Senhor tome conta verdadeiramente da minha vida, dos meus caminhos, dos meus passos, da minha mente, do meu coração, da minha família, do meu casamento, da minha finança. Eu não sou dono de mais nada. É o Senhor que é dono de todas as coisas. Pai, eu vou tirar a mão. Eu não vou segurar mais na ponta. E a partir daí, irmãos, eu consegui dormir, descansar em paz. Porque tudo está nas melhores mãos, na mão do nosso Criador, nas mãos daquele que me fez, daquele que me ama. Por isso, Senhor, essa noite, Pai, nós estamos com as cabeças abaixadas, com os olhos fechados, rendido aos teus pés. Do mesmo jeito que nós iniciamos esse culto, rendido estou. Dependo, Senhor, de tudo. Dependo do Senhor para todas as coisas. Pai, eu sozinho eu não consigo. Pai, sozinho eu não tenho forças. As minhas forças já se foram. Por isso, Senhor, eu entrego a Ti. E o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui nessa noite. O Senhor conhece o coração daquela mãe que está preocupada com o filho, com a filha, que não estão nos Teus caminhos. O Senhor conhece o coração, ó Pai, daquele pai que está preocupado com os filhos, ou com o filho ou com a filha, que está quebrando, ó Pai, a cabeça. O Senhor está preocupado, ó Pai, com a situação financeira. O Senhor conhece quem está preocupado com a situação financeira. O Senhor conhece quem está preocupado com o relacionamento, com o casamento. Está difícil, Pai, mas nós entregamos a Ti todas as nossas dores, todos os nossos anseios. Entrego a Ti, ó Pai, cada oração que é feita nessa noite, cada entrega que é feita nessa noite para o Teu trono de graça. Receba, Senhor, toma para Ti. Toma para Ti, Senhor, e que a gente não atrapalhe a Tua ação. Essa é a minha oração, essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Nós